Talvez você pergunte, o que é o amor negativo? Ou o que é essa síndrome da dependência do amor negativo? O conceito da síndrome da dependência do amor negativo foi criado na década de 60 pelo norte-americano Bob Hoffman. E ele criou esse termo para explicar como nós herdamos certo tipo de comportamento dos nossos pais inconscientemente. Inconscientemente nós somos capazes de olhar para os nossos pais, de copiar, de fazer uma adoção dos comportamentos deles, das atitudes deles, das falas deles, e nós então reproduzirmos isso na nossa vida enquanto criança, adolescente e enquanto adulto. A síndrome é o conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e define uma determinada condição ou uma patologia. A síndrome do amor negativo revela como as influências da nossa infância impactam diretamente a nossa vida adulta. Ou seja, um adulto, ele é o resultado de suas experiências subjetivas, que normalmente são positivas e negativas. Essa síndrome, ou seja, essa experiência subjetiva, que eu disse que normalmente ela pode ser positiva e negativa, ou positiva ou negativa, vai depender muito da leitura que a criança faz de um evento. Por exemplo, às vezes um pai chega em casa e ele está nervoso, ou às vezes está até alcoolizado, e a criança vai em direção a ele, conversar com ele, buscar um carinho, um afago, e ali ele responde rispidamente, até às vezes bate ou usa algum tipo de violência verbal. E essa criança, quando olha para esse pai, para aquilo que esse pai disse ou fez, essa criança ela pode se sentir mal, se sentir inferiorizada, se sentir não amada, não valorizada por esse pai. Então ela fez uma leitura daquele evento, ela fez uma leitura daquele momento. E com esse evento e com essa leitura que ela faz, ela vai internalizar o que aconteceu. O resultado disso pode ser positivo ou pode ser negativo para a vida dela, não só durante a sua infância, mas também na adolescência e também na idade adulta. São muitos os adultos que nós encontramos e que eu atendo muitos deles no consultório, por exemplo, e que trazem marcas, problemas, dificuldades emocionais. E quando a gente vai conversar, vai buscar, a gente percebe então que aquilo foi uma marca que veio lá da infância, às vezes com 3 anos, com 2 anos de idade. Aí a leitura que a pessoa faz, que a criança faz dos eventos, das situações que estão acontecendo com ela. Quando nós falamos na síndrome do amor negativo, é importante lembrar que nós precisamos ter autoconhecimento. É importante que cada pessoa se conheça, olhe para si e saiba realmente o que está dentro dela. É importante o autoconhecimento para que aconteça então a mudança e a transformação. Porque há muitas pessoas que não conhecem a si mesma. Há pessoas que conhecem o pai, a mãe, conhecem o irmão, conhecem um colega, conhecem o marido, conhecem a esposa, mas não tem autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é importante para que a mudança aconteça. O autoconhecimento é quando eu volto os meus olhos para dentro de mim. É quando eu identifico o que está acontecendo comigo. Nossa, hoje eu estou triste. Nossa, hoje eu estou abatida. Não, hoje eu estou alegre, estou feliz. Hoje eu estou sentindo isso. Ou seja, a pessoa ela consegue olhar para dentro dela e identificar as suas emoções, os seus sentimentos, o estado emocional em que ela está. É preciso que eu saiba como eu funciono. É preciso que eu saiba por que eu sou assim.
quais os comportamentos que eu tenho hoje na fase adulta e que esses comportamentos vêm comigo desde a minha infância. Eu preciso olhar para mim e responder a seguinte pergunta: quais são os padrões de comportamento dos meus pais e que eu estou repetindo e que hoje estão na minha vida e que automaticamente, sem perceber, eu estou repetindo esses padrões. Então, quando eu adquiro esse autoconhecimento, quando eu sou capaz de responder a essas perguntas a respeito de mim mesma, aí então eu sou capaz de buscar a mudança, a transformação, a evolução para a minha vida. Para falar sobre a síndrome da dependência do amor negativo, vou precisar falar do amor. Mas eu vou falar de dois tipos de amor. Primeiramente eu vou falar sobre o amor que cura ou o amor que mantém a pessoa saudável. O amor que cura ou que mantém a criança nas fases do seu desenvolvimento, quando ele também é adulto, uma pessoa saudável. E eu vou falar também sobre o amor que adoece, porque o amor cura e o amor também adoece. E nós precisamos ter esse conhecimento. O que é o amor que cura? O que é esse amor que nos mantém saudável? É o amor que tem padrões mais positivos e estimulantes. O amor que cura e que nos mantém saudável é o amor que, no final, ele tem padrões mais positivos e mais estimulantes. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, uma criança nasce um bebê e esse bebê ele está no ambiente e ele vai ser cuidado por um pai, por uma mãe, ou por uma avó, um avô, tios, por cuidadores, mas ele vai ser cuidado por alguém. Essa criança ela necessita de muitos cuidados. Ela precisa que as suas necessidades diárias sejam supridas. E as pessoas desse ambiente, elas vão suprir as necessidades dessa criança. Enquanto elas vão cuidar dessa criança, elas vão suprir as suas necessidades, esses adultos, eles vão estar transmitindo para essa criança um amor. Se esse amor é um amor positivo, um amor que cuida, um amor que ama, um amor que zela, um amor que faz carinho, um amor que entende, um amor que compreende, um amor que gasta tempo, então essa criança ela vai crescendo e dentro dela o tanque do amor dela vai enchendo. E vai enchendo e ela vai tendo um amor positivo. Um amor que está estimulando-a no seu crescimento a ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa que vai amar a ela mesma e vai amar a outras pessoas. Um exemplo que é muito conhecido nosso, por exemplo, é durante o momento da amamentação. Uma mãe, quando o seu bebê está precisando do alimento, a mãe pega esse bebê, às vezes, normalmente, já deu um banho, trocou de roupa e coloca esse bebê no colo, chega no peito e ela vai dar mama a esta criança. A forma como essa mãe, ou como às vezes uma pessoa que está cuidando, que vai dar a mamadeira, né? A forma como se faz isso, como se alimenta essa criança, vai dizer se essa criança ao crescer e se tornar um adulto, se ela vai ser uma pessoa positiva, estimulada positivamente, com a autoestima lá em cima, uma pessoa que consegue viver a vida e viver a vida bem, ou se ela vai ser uma pessoa para baixo, depressiva, negativa, que não consegue ver o futuro, se ver feliz, mas que sempre está triste, cabisbaixo, chorando. Uma mãe quando traz o seu bebê para o seio, por exemplo, que ela coloca o peito na boca dele e ele começa a sugar o seu leite, normalmente aquele é um momento de troca de carícias, de amor, é um momento em que a mãe faz carinho nesse filho, pega na sua mãozinha, passa a mão no rosto, conversa,
diz coisas mesmo que a criança não esteja entendendo do que ela está falando, mas ele está receptivo, aberto, ele sorri. Então ali há uma troca de carinho, de amor entre essa mãe e o seu bebê. E esse é um momento muito importante. É um momento em que a criança ela vai entendendo que ela é importante, que ela é amada, que essa mãe, que essa pessoa que cuida dela, dedica tempo para ela. Estar com ela ali, dedicando tempo, cuidando dela, alimentando, e isso é muito importante. Então aqui eu já deixo um recado para as mães, para os cuidadores, para observarem a forma como toca na criança, como pega nessa criança, como coloca ela no colo, a maneira como amamenta, como alimenta, como conversa, como sorri. Isso é muito importante para que haja um desenvolvimento e seja um desenvolvimento saudável e que essa criança ela vá crescendo, se torne um adolescente e um adulto saudável. É claro que nós sabemos que nem tudo é lindo, é maravilhoso. Há momentos difíceis, mas se os momentos bons, eles são maiores, eles marcam mais, então essa pessoa ela vai ter condição de ter um padrão mais positivo. Ela vai ser uma pessoa com condição de, na sua fase adolescente, de adulto, ela olhar para a vida e ela dizer, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz, porque foi isso que ela aprendeu, que ela entendeu durante o tempo em que ela estava sendo cuidada, sendo tratada ou até mesmo corrigida. Os traços do amor positivo. Como eu sei quando uma pessoa ela tem esse amor positivo? Existem alguns traços, existem algumas questões que nós podemos olhar para essa pessoa, ou que você pode olhar para você e identificar se você tem esses traços do amor positivo. Por exemplo, uma pessoa que ela é mais positiva é uma pessoa carinhosa. Ela é aquela pessoa que ela dá carinho, ela gosta do carinho, ela faz o carinho. É aquela pessoa que dá apoio ao outro. Na hora da necessidade, da dificuldade, ela está ali para dar esse apoio. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem esses traços do amor positivo. Também ela é uma pessoa amorosamente responsável e zelosa. Ela é aquela pessoa que ama, que zela de si mesmo e do outro, e ela é uma pessoa responsável. Uma pessoa calorosa, afetuosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que está atenta ao outro, à necessidade do outro, lembrando que eu só vou poder amar o outro e estar atento ao outro se eu me amo e se eu estou atenta ou atento a mim. Então, é uma pessoa confiável, esses são traços. Talvez uma pessoa não tenha todos os traços, mas ela tem uma maioria deles, certo? É uma pessoa sempre presente quando se necessita dela. Ela vai sempre estar ali presente. Não porque ela precise ser vista, ser amada, porque isso ela já aprendeu que ela é, mas porque ela gosta de servir e ela sabe que o outro está necessitando. É uma pessoa que está comprometida em ajudar o outro. Uma pessoa calorosa que demonstra os seus sentimentos. São muitas as pessoas que chegam no meu consultório, por exemplo, essas pessoas não sabem demonstrar os seus sentimentos. Às vezes elas mesmas reconhecem, elas dizem, eu não sei demonstrar meus sentimentos, eu não sei falar do que eu sinto e eu não sei demonstrar o que eu sinto. Então, a pessoa que tem a síndrome que é positiva, que tem os traços do amor positivo, é uma pessoa calorosa e que sabe demonstrar os seus sentimentos. Uma pessoa sensível nos relacionamentos. Uma pessoa simpática. Uma pessoa que tem empatia para com o outro, certo? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Aí quando você vê alguém que olha para o outro e considera o outro mais importante do que as coisas,
mais importante do que o carro, mais importante do que a casa, mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que um cargo, é uma pessoa. Um patrão, por exemplo, que tem esses traços do amor positivo, a empresa dele é importante, mas ele sabe que a empresa dele não vai funcionar sem os seus funcionários. Então, para ele, importante também são os seus funcionários, para que então a sua empresa possa ir bem. É aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, que sabe que a pessoa é mais importante do que as coisas, mais importante do que dinheiro, mais importante do que a posição social. Então essa pessoa é aquela pessoa que é um disciplinador justo, com firmeza e amor. Se ela tem filhos, se ela cuida de alguém e ela tem que disciplinar, então ela disciplina com firmeza, sim, mas disciplina com amor, disciplina com compaixão, com misericórdia, e não cheia de ódio, de raiva, de rancor, certo? Porque ela tem um coração e tem os traços do amor positivo. É uma pessoa generosa que considera o outro, uma pessoa que respeita o seu parceiro, sua parceira, os filhos, outras pessoas. É uma pessoa que estimula a autoestima nos outros. Isso é lindo demais. Quando uma pessoa ela é capaz de estimular a autoestima do outro. De olhar na criança, muitas vezes, nos olhos dela e dizer, olha, você é bonito. Como você está bonito hoje? Você está lindo. Ó, essa roupa está muito bem em você. Que menino bonito. Nossa, que menina bonita. Então você está o quê? Estimulando a autoestima. Essa pessoa ela vai crescendo e ela tem uma autoestima alta. Ela tem uma autoestima positiva porque ela foi estimulada, incentivada. Só sabe fazer isso quem tem os traços do amor positivo. Então, é uma pessoa que é consciente do outro. Uma pessoa que olha o outro e olha o outro como um ser humano. Olha o outro quando o outro erra, mas entende, compreende que o outro é um ser humano, por isso ele falhou, por isso ele errou, certo? Quem tem esses traços do amor positivo, trata os filhos com amorosidade, trata os filhos de maneira igual. Às vezes é muito fácil encontrar pais que demonstram ter preferência por filhos, pais que muitas vezes nem esconde, nem consegue esconder, que ele prefere mais um filho do que o outro, ele se dá mais àquele filho, ele demonstra mais amor para aquele filho, ele presenteia mais aquele filho, ele gasta mais tempo com aquele filho. E isso é complicado, porque a criança, por menor que ela seja, ela sente quando ela não é valorizada, quando ela é rejeitada e quando a ela não é dada a mesma atenção e o mesmo carinho que é dado para um outro irmão. Uma pessoa que tem essa positividade, esse amor positivo, ela aceita e gosta dos seus papéis. Nós estamos aqui no mundo e nós temos muitos papéis e nós gostamos dos nossos papéis. Eu sou mãe, eu gosto de ser mãe, sou esposa, eu gosto de ser esposa, eu sou professora, gosto de ser, eu sou psicóloga, gosto de ser psicóloga, gosto de estar com gente, de lidar com gente, de cuidar de gente. Eu não sei mais o que você é, mas eu sei que você também tem muitas funções e muitos papéis. E a pessoa que tem esse amor mais positivo, ela aceita e ela gosta dos seus papéis e ela desempenha os seus papéis. Mesmo se houver alguma dificuldade, mas ela supera, porque ela gosta dos seus papéis e ela aceita. A pessoa que tem esse amor mais positivo, ela elogia o outro. Ela não bajula, ela elogia e aprova o outro com sinceridade. Sabe? Quando uma criança chega perto de você e diz assim, olha, um desenho que eu fiz para você. Às vezes aquele desenho, se você for olhar com seus olhos de adulto, ele não está bonito. Ele não está um desenho que você possa dizer, uau, que bonito.
mas a criança deu o melhor dela ao desenhar você. A criança deu o melhor dela ao fazer aquele desenho e presentear você. Então é necessário que o elogio aconteça, que a aprovação com sinceridade aconteça, para que essa criança então ela cresça, mas ela cresça guardando essas memórias boas, desses momentos bons. Às vezes, por exemplo, uma criança está na escola, ela faz uma prova, uma tarefa, uma atividade que o professor passou, e ela chega em casa e ela vem toda orgulhosa, feliz, e mostra para você, pai, para você, mãe, para você, cuidador. E quando você olha aquele desenho, aquela tarefa, é claro que não está uma tarefa perfeita, é claro que tem algumas coisas ali que ele pode melhorar e ele vai melhorar. Só que às vezes o pai, ou a mãe, ou o criador não olha o positivo, mas olha só o negativo. Não elogia, não ressalta aquilo que está bom, mas olha o negativo e frisa aquele negativo. E às vezes fala de uma forma, com um tom de voz, com uma atitude que humilha aquela criança. E a criança então, ela vai se sentindo desvalorizada, ela vai se sentindo incompetente, incapaz de fazer as coisas. A partir daí, ela não vai ter esse amor positivo, ela não vai desenvolver mais essa área positiva e ela vai poder passar a ter a síndrome da dependência do amor negativo. Porque um amor que está sendo negado, um amor que não está sendo doado, é um amor negativo. É um pai que critica, é uma mãe que só vê defeito, são os irmãos que fazem bullying, que não consegue ajudar, orientar, ter paciência, talvez com aquele que tem um pouco mais de dificuldade. Eu tenho certeza que nesse momento, quando você está me vendo e ouvindo, você está fazendo uma reflexão. Como você tem tratado os seus filhos? Como tem sido o seu dia a dia com eles? Ah, eu estou cansada agora, não chega perto de mim. Mas a criança, ela está precisando de você, do seu amor, do seu carinho. Ah, eu não estou vendo que eu estou ocupada agora? Outra hora, depois. Só que esse depois nunca chega, porque você está sempre ocupado ou ocupada. E você está dizendo para a criança assim: olha, importante para mim é o que eu estou fazendo. Importante é o meu trabalho. Importante é estar no celular, não é você. Ainda que você não diga isso com palavras, mas o seu comportamento está dizendo. E aí é onde nós encontramos tantas crianças, adolescentes e adultos, todos com a síndrome do amor negativo. São pessoas que vivem para baixo, a autoestima baixa, pessoas tristes, abatidas, que vivem deprimida muitas vezes, porque elas tiveram um amor que adoeceu, um amor que colocou ela para baixo, que inferiorizou, um amor que desvalorizou em vez de valorizar. O amor que adoece tem padrões mais negativos e limitantes. E aí agora a gente começa a fazer uma comparação entre o amor que cura ou que mantém a pessoa saudável e o amor que adoece, o amor negativo, o amor que limita. A síndrome do amor negativo, os padrões negativos e limitantes têm como consequência a autoestima baixa, o medo, as fobias de uma maneira geral, a insegurança, a depressão ou tristezas profundas, a ansiedade, dificuldade cognitiva. Tem muita criança na escola que elas estão com dificuldade de aprendizado e tudo o que está acontecendo com essa criança é a síndrome do amor negativo. Ela não vê motivos para aprender, ela não vê motivos para crescer.
Ela não vê motivos porque tudo que ela faz ou fez até então, ela foi criticada, ela de alguma forma ela foi apontada, ela teve que corrigir de uma forma grosseira, porque existem as maneiras de falar, de se corrigir e de levar uma criança a entender que aquela tarefa que ela fez, ela pode melhorar. Então, criança com dificuldade cognitiva, que essa dificuldade de aprendizado, adultos que nós encontramos com dificuldade de lidar com o dinheiro, adultos com distorções negativas sobre a vida, sobre relacionamento, sobre o outro, sobre si mesmo. Quantas pessoas que olham para si mesmo e dizem: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto, eu não valo nada. Tem pessoas que dizem palavras tão difíceis, tão duras em relação a elas mesmas, que às vezes não dá nem para a gente repetir. São pessoas com distorções negativas sobre a vida. Ela não vê a vida com perspectiva, com esperança, ela não tem um olhar para o futuro, porque ela é negativa. Ela não consegue olhar para ela. Tem pessoas que, quando ficam adultas, elas sofrem tanto dessa síndrome do amor negativo, que elas ficam adultas e elas não têm coragem de olhar no espelho, de se verem, de estarem na frente de um espelho. Eu já atendi pessoas de ter anos e anos que elas não se olham no espelho. Por quê? Por causa das palavras que ouviram, por causa do bullying sofrido em casa muitas vezes na escola, nos vizinhos, com os amigos. Então são pessoas que têm distorções, vê a vida de forma distorcida. Do jeito que está a sua alma, ela vê a vida. E tudo isso impede a evolução da pessoa, impede o crescimento, impede o desenvolvimento, impede a mudança. Não deixa a pessoa mudar, crescer, evoluir, porque é como se essa síndrome fosse como cordas que amarram, que prende. A pessoa em alguns momentos tem desejo de crescer, de ir para frente, porque vê outros assim, mas existe algo dentro dela muito grande, como se fosse cordas que estão amarrando e impedindo a sua evolução, impedindo o seu crescimento. Imagina o sofrimento de uma pessoa assim, é muito sofrimento. A síndrome do amor negativo, ele não é genética, não é inata. Essa síndrome ela é adquirida, a síndrome ela é adotada no processo de formação e de desenvolvimento de forma involuntária. Nenhuma criança nasceu e disse: eu vou ter uma síndrome, eu vou ter um conjunto de sintomas e que vão me amarrar, me prender, que vão me colocar para baixo. Nenhuma criança disse isso quando nasceu. Mas somos nós, os adultos, que às vezes a nossa forma, a nossa maneira de tratá-los, nós vamos dando a eles essa condição de adquirir, de adotar. Às vezes uma criança que tem um pai bruto, ríspido, uma mãe que às vezes usa de violência verbal, violência física, que não sabe tratar, que não sabe entender, que não sabe compreender essa criança. A criança ela vai crescendo se sentindo nada, ninguém, inferior, mas ela tem uma necessidade de ser amada. Ela precisa ser amada, ela precisa do carinho do pai, da mãe, dos seus familiares, dos seus cuidadores. E de repente ela olha para esse cuidador, para esse familiar, para o pai ou para a mãe, e ela diz assim, ela começa a adotar o comportamento dessa pessoa, desse pai, dessa mãe, com um objetivo. Ela se torna igual ao pai, igual à mãe, igual a um irmão mais velho, igual a alguém. Porque ela tem um objetivo, ela pensa assim, olha, se eu for igual a ele, ele vai me amar. E aí de repente a criança começa a fazer tudo que é coisa errada que você faz, o que alguém perto dela faz. E aí ela faz na intenção de te chamar a atenção e dizer assim, ei pai, olha para mim, eu sou igual a você. Mamãe, olha para mim, mamãe, eu sou sua filha, sou igualzinha a você. E aí, pai e mãe, quando olha para essa criança e vê a imagem deles refletindo, bate, põe de castigo, faz um tanto de coisa.
Quando a criança ela está simplesmente dizendo, eu preciso ser amada, eu quero ser amada, eu necessito de amor. Então, são traços, são atitudes, são comportamentos negativos adotados e como forma de serem reconhecidos, como forma de serem aceitos e de serem amados. E isso pode custar muito caro, porque pode custar a felicidade dessa criança. Pode custar a felicidade desse adolescente e desse adulto, quando ele se tornar um adulto. Quantas pessoas, hein, que são infelizes? Talvez você que está me vendo agora. Você já está com os olhos cheios de água, você está dizendo assim, essa pessoa sou eu sou assim, eu vivi assim. E aí, talvez você hoje, que diz assim, olha, foi assim comigo, eu me tornei uma pessoa assim, talvez você olhou para os seus pais um dia e disse, eu não vou ser igual aos meus pais. Não gosto dessa forma que o meu pai me trata. Eu não gosto da forma como os meus pais se tratam. São pais que se tratam mal, que não têm expressão de carinho, de amor, um para com o outro. E quando as crianças olham isso, a tendência é repetir, é adotar, é copiar o mesmo comportamento do pai, o mesmo comportamento da mãe, o mesmo comportamento dos adultos que estão. Às vezes tem pai e mãe que vivem gritando um com o outro. Daqui a pouco você vê a sua criança de 2, 3, 4 anos gritando com todo mundo, né? Gritando com os animaizinhos de estimação, gritando com um coleguinha. Por quê? Porque é o que ela sabe fazer. Ela aprendeu esse comportamento com os seus criadores. Quando uma criança presencia conflitos entre os pais, isso afeta a qualidade de vida psíquica dela e vai afetar nos seus relacionamentos. Porque ela esteve no meio de duas pessoas que ela ama, mas que tiveram conflitos toda a vida. E a criança cresce e ela tem esse conflito também dentro dela, na sua alma. E ela pode passar a ter um conflito interno, ela pode passar a ser uma criança rebelde, ela pode adquirir um sentimento de culpa por esse pai e essa mãe estarem sempre brigando, discutindo, se agredindo com palavras ou fisicamente. E ela pode se sentir culpada pela situação dos pais. Quando uma criança passa por uma situação traumática com seus pais, ela pensa que nunca vai repetir aquele comportamento, aquela atitude do pai. Ela diz assim, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou fazer diferente daquilo que a minha mãe faz. Eu não vou ser igual à minha mãe. Eu não vou repetir isso. Eu não vou fazer assim. Mas o pior disso tudo é que quando adultos vão exatamente fazer igual, vão, de tanto eles se reprimir, vão acabar fazendo exatamente igual, tendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos compulsivos, repetindo o padrão negativo também para com os seus filhos ou para com outras pessoas. Quantos casais que se amam tanto, mas o amor não é suficiente para que eles vivam bem. Por quê? Porque existe um padrão negativo dentro delas e elas não conseguiram vencer ainda. Mas eu quero te dizer que é possível vencer, que tem jeito de mudar tudo isso e de você ter o amor positivo, os padrões positivos estabelecidos dentro de você. Quando isso acontece, quando o adulto começa a repetir aqueles padrões que ele aprendeu lá na sua infância, e quando ele fica grande, a criança interna dele está demonstrando para os pais que está fazendo a mesma coisa. Quando ele bate no filho com violência, quando pega a sua criança e coloca lá sentado no sofá com força,
Quando a mãe pega a criança e chega no peito para dar a mama e com aquela força, mandando rápido, que está com pressa, ou quando não tem paciência, quando não para ouvir essa criança, olhar nos olhos. É a criança que está dentro desse adulto que está dizendo assim: ei pai, mãe, eu me tornei igual a você. Eu estou fazendo a mesma coisa que você. E essa criança interior, costumo dizer que todos nós adultos temos umas crianças dentro de nós. A nossa criança interior é aquela que passou por um trauma, por uma dificuldade, com 2, com 3, com 4, com 5 anos, e ela tem essa idade dentro de nós. Às vezes você adulto está diante de um desafio. E no lugar de você agir como um adulto, você age como uma criança de 3 anos, de 8 anos, de 9 anos. Por que você age assim? Porque nessa idade você passou por um trauma, por uma situação, e essa criança está dentro de você. Então, diante do seu desafio, em vez de você adulto assumir, é a criança que assume. Aí a criança chora, faz birra. Você tem um comportamento igualzinho de uma criança, né? Tem gente que chega e diz assim: ei, por que você está agindo assim como se fosse uma criança? É porque realmente naquela hora tem uma criança agindo. Ao mesmo tempo, surge sentimentos de remorso, de impotência, desejo de mudar que não consegue. Ao mesmo tempo que ele está repetindo esse padrão todo que o pai, a mãe, que ele aprendeu lá na infância, ele também tem desejo de mudar, desejo de evoluir, de ser transformado, de ser uma pessoa diferente para com ela mesma e para com os outros. Mas, às vezes, sem ajuda, não consegue. É preciso que você hoje olhe para você e o seu autoconhecimento vai te levar a conclusões. E uma delas talvez seja: eu preciso de uma ajuda terapêutica. Eu preciso de um profissional competente que possa me ajudar a sair dessa situação, a olhar para dentro de mim e resolver essas experiências subjetivas que eu tenho e que tem tanto prejudicado a minha vida. A pessoa que tem os traços do amor negativo, ela tem muitos traços, ela tem muitas características, certo? Uma pessoa sem carinho, não dá apoio, totalmente o contrário do outro. Às vezes ela é uma pessoa responsável e zelosa. Sabe aquele pai? Ele é responsável, ele é trabalhador, ele trabalha, ele coloca o sustento em casa, ele compra as roupas, ele de alguma forma ele está cuidando, alimentando, mas não é amoroso. Não consegue amar de forma que a criança entenda, não consegue abraçar, dar o toque, é frio, sem expressão de amor, sem afeto. Às vezes ele é uma pessoa negligente, não é uma pessoa que se pode confiar muito nela, porque nem ela consegue confiar nela mesma, porque existe dentro dela o traço do amor negativo. Quantos adultos que são abandonadores, adultos que abandonam, adultos que não conseguem ficar, abandonam às vezes a mãe com 2, 3, 4 filhos, vai embora. Ou a mãe abandona esses filhos, ou abandona um esposo, ou alguém, e vai embora. Porque o traço, a síndrome do amor negativo é muito forte dentro dela. Ela não deu conta de ficar. É preciso buscar uma ajuda. Uma pessoa que tem a síndrome do amor negativo, ela muitas vezes é uma pessoa sem compromisso com os outros. Tem pouca ou nenhuma demonstração de amor, nenhuma demonstração de carinho. Não consegue demonstrar seus sentimentos. Essa é a verdade. É insensível às vezes, indiferente nas relações. Aquela pessoa que às vezes tem um companheiro, tem uma companheira, tem filhos ou não, mas é insensível, é indiferente nas relações. Às vezes algumas chegam a ser até antipáticas, sem empatia para com o outro, sem bondade, sem misericórdia, sem se colocar no lugar do outro. Dá mais importância às coisas
do que as pessoas. O carro é mais importante, ganhar dinheiro ou fazer dinheiro para comprar uma casa é mais importante, fazer dinheiro para ter seus sonhos realizados, às vezes são mais importantes do que a sua família, do que os filhos, do que uma esposa, do que um marido. A gente precisa pensar nisso. Sem consideração, não considera muitas pessoas. A síndrome também faz com que a pessoa seja mesquinha, seja às vezes uma pessoa que desrespeita seu próprio cônjuge, desrespeita filhos, desrespeita outras pessoas. Quantas pessoas não conseguem ficar num trabalho porque não conseguem respeitar um patrão, obedecer esse patrão? Quantas pessoas não conseguem estar bem na vida, se dar bem na vida, trabalhar, porque ela não consegue realmente obedecer ou respeitar? São pessoas que não estimulam a autoestima. Olha, ela não tem autoestima. Como que ela vai estimular a autoestima? Como que ela pode dizer para o outro, muito bem, parabéns, que lindo, olha, bacana você ter feito isso, obrigada por isso. Ela não vai dizer porque ela não aprendeu, ela tem a síndrome e até então, tem gente que tem 30, 40, 50 anos e ainda não mudou, não buscou a mudança. Mas esse é o tempo. Agora é a sua oportunidade de buscar a terapia e de tudo que essa terapia pode te proporcionar para que haja uma mudança, certo? São pessoas que evitam elogio, que às vezes provoca rivalidade dentro da família, certo? Quando ela vai disciplinar, se ela tem que disciplinar um filho, por exemplo, ela disciplina com muita severidade, colocando intensamente os sentimentos que ela tem dentro dela, aquilo que é ruim, ou então ela se lembra, vem na memória, vem todos os sentimentos do dia que o pai também disciplinou, com severidade, com agressividade, ela põe para fora, ela faz aquilo. É preciso então olhar e ver isso. Existe jeito. Tudo isso que eu estou falando sobre a síndrome do amor negativo, e eu te mostrei que quando a pessoa ela tem mais o amor positivo, quando ela é criada, cuidada assim, então ela tem mais, ela é mais positiva, ela vê a vida melhor, ela consegue superar as dificuldades. A pessoa que ela foi negado a ela, porque na verdade o amor negativo é aquele amor que é negado, o amor que não é dado, o amor que não é demonstrado como o outro precisa, como o outro necessita. Então existe um jeito, tem um caminho para eliminar os traços do amor negativo. Tem um caminho. Eu vou falar agora rapidamente, nesse final, sobre esse caminho para que você venha trilhar, caminhar por ele e você venha estar eliminando os traços do amor negativo. A primeira coisa que é necessário fazer é ter autoconhecimento. Eu acredito que esse material, eu estou fazendo uma psicoeducação, estou compartilhando esse conteúdo com você, te ensinando sobre ele, e ele ajudou você a olhar para você, a ter autoconhecimento, a começar a perceber quem é você, a responder as perguntas: por que eu sou assim? Por que as coisas comigo são assim? Por que eu não consigo assim? Por que os outros são e eu não consigo ser? Então você precisa ter autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te levar à mudança. O autoconhecimento vai te levar à transformação da sua vida. Porque com o autoconhecimento você vai olhar e saber se você é capaz de sozinho fazer algumas coisas, alguns movimentos, ou se você vai precisar de uma ajuda terapêutica, ou se você vai precisar fazer uma constelação familiar, o que você vai precisar para ajudar a resolver tudo isso. Então o autoconhecimento ele é necessário. Depois, você precisa saber que pode ser diferente dos seus pais e mesmo assim ser amado por eles. Você não precisa ser igual ao seu pai. Você não precisa ser igual à sua mãe.
Você não precisa ser igual ao teu Criador. Eu fui criado no orfanato, sofri muito, mas esse sofrimento pode te levar a ter uma vida melhor, uma vida diferente. Esse sofrimento que você passou lá pode ser apenas uma forma de agora você olhar e dizer assim, eu não quero continuar mais sofrendo. Sofri demais quando era criança, eu agora quero viver e viver bem. Eu preciso viver melhor. Então, é preciso saber que você pode ser diferente, você pode ter comportamentos diferentes do seu pai, da sua mãe, das pessoas que te criaram e que estiveram perto de você e ser amadas por elas. E você pode dizer isso a elas, entende? Dizer isso para elas. Talvez você diga assim, mas olha, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu. Mas você pode imaginar que você possa dizer isso para eles. E você dizer, pai, mãe, eu sou eu. Eu sei que metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe, mas eu sou eu sou fulano. E eu gostaria que você me permitisse ser diferente, fazer um pouco diferente. Mesmo sendo diferente, eu vou honrar vocês, eu vou respeitar vocês, eu vou continuar amando vocês, mas só quero permissão para ser diferente. E você vai ver quanto vai mudar dentro de você por essas palavras que você está dizendo. É preciso ter identidade própria. É preciso ter identidade própria. Saber que você é você. Você não é seu pai, não é sua mãe, você não é seu irmão, sua irmã, você não é... Não, você é você. Ter identidade vai te ajudar a evoluir, a mudar. Uma outra coisa que você pode fazer, um outro caminho é olhar para seus pais. Olhar de verdade para esse pai, para essa mãe. Talvez você tenha já uma idade e você está aí cheio de ódio, de rancor, de amargura, de tristezas por causa do pai, por causa da mãe. Tem gente que há anos que não fala com o pai ou com a mãe. Tem gente que até vive na mesma casa, mas não respeita, não considera, não valoriza, não ama, não dá um abraço, só destila ódio e raiva. Eu quero convidar você hoje para olhar para os seus pais e compreender que eles deram a você o que eles tinham para dar. Ninguém dá aquilo que não tem, só se dá aquilo que tem. Se você vai na sua geladeira e lá tem 1 litro com leite, é leite que você vai tirar dali. Se você tem água, é água que você vai tirar dali. Cada um só dá aquilo que tem. Quando a vida balança a gente, cada um põe para fora o que tem dentro. Então o pai e a mãe, eles deram o que eles tinham para dar. Eles não poderiam fazer diferente porque eles não sabiam fazer diferente. Agora eu quero te dizer algo muito importante. Preciso que você me escute agora. Os teus pais te deram aquilo que é mais valioso. O maior presente os teus pais te deram. A vida. Num ato de amor, seu pai e sua mãe se uniram e eles deram a você a vida. A sua mãe te guardou durante meses no seu útero. A sua mãe acalentou, cuidou desse projeto de vida dentro dela. Ela deu à luz, cuidou do jeito dela, fez do jeito dela, mas eles dois juntos deram a vida a você. Não há nada mais valioso do que a vida. A vida é um presente que foi dado a você, entende isso? E agora é você que decide o que você vai fazer com esse presente que foi te dado. Às vezes você está aí com 40 anos cheio de remorso, cheio de birra, de confusão, de contenda com os pais, reivindicando aquilo que eles não puderam dar, lançando no rosto todos os dias. Olha, eu quero te dizer
que o seu pai e a tua mãe, eles te deram vida. E a vida, ela é preciosa. A vida é um grande presente. Cabe a você agora viver essa vida plenamente. Cabe a você agora pegar essa vida, buscar uma ajuda e para consertar e arrumar essas coisinhas que vieram junto com a vida. Veio a vida, veio, mas às vezes veio também algumas coisinhas que não eram muito boas, que você não se agradou, que você não gostou. Mas olha, você tem a vida, então você tem a condição de agora pegar essa vida e você fazer dela algo melhor, viver a vida plena, viver uma vida abundante, ser uma pessoa saudável. Talvez você olhe para mim e fale, mas é possível eu já nessa idade viver uma vida saudável? Sim, é possível. É possível tratar tudo isso, arrumar tudo isso e você passar a ter uma vida saudável. É importante tomar pai e mãe como eles são. Tomar pai e mãe é aceitá-los como eles são. Ah, mas você não sabe quem é meu pai. Meu pai vive bêbado. E daí? Ele teve condição de trazer você para a vida, de dar vida a você. Ah, a minha mãe é aquela pessoa, a minha mãe. E daí que ela fez isso? Ela é sua mãe e você precisa tomar pai e mãe como eles são. Quando eu falo tomar, eu estou falando de atitude, eu estou falando de ação, eu estou falando de você olhar para eles, mesmo que eles já não estão aqui mais, mesmo que já faleceram, pega uma fotografia deles, olha nos olhos deles e toma eles para você. Aceita eles como seu pai, como a sua mãe, como eles foram. Agradece a eles, porque eles deram algo preciosíssimo para você. Eles te deram a vida. E a vida é boa, a vida é bonita e nós precisamos viver essa vida. É preciso ressignificar a sua história de vida, dar um significado novo, trilhar um caminho diferente, resolver as questões psíquicas, emocionais, aquilo que não está muito arrumado dentro, é preciso fazer. Só podemos amar alguém quando sabemos amar. E nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. Nós só vamos demonstrar sentimentos bons para o outro quando há dentro de nós esses sentimentos bons. Então é hora de mudar esses sentimentos ruins que às vezes estão dentro de nós por sentimentos bons, sentimentos que te coloquem para cima. Devemos aceitar amar e sermos amados. Ter essa reciprocidade. Nós precisamos disso. Amar e sermos amados. Às vezes você é aquela pessoa que serve a todo mundo. Faz tudo por todo mundo. Mas você não deixa ninguém fazer por você. Porque você não se acha merecedor. É preciso amar e deixar ser amado. É preciso cuidar e deixar ser cuidado. Deixa o outro te amar. Deixa o outro cuidar de você. Amar sem esperar nada em troca. Amar sem essa expectativa. Ah, fulano vai fazer por mim. Fulano vai... Então, amar sem esperar nada em troca. Amar por amar. Amar mesmo que não reconheçam. Você ama. Apenas você ama. Tudo que foi programado em sua mente pode ser reprogramado. Essa síndrome do amor negativo, e que eu disse, esse conjunto de sentimentos, falei sobre vários deles aqui. Tudo isso que foi programado na sua mente pode ser reprogramado. E isso é o bonito da vida. A vida dá a oportunidade de ressignificar, de fazer novo, de resolver aquela situação e fazer algo novo. Algo novo. Podemos recriar nossa história. Podemos passar limpo nossa história. Isso é possível. Já fiz com a minha. Tenho feito sempre. E tenho orientado muitos meus pacientes a fazer.
recriar a sua história, passar limpo a história e dar um sentido novo. São as nossas crenças que direcionam a nossa vida. Que você possa, no lugar dessas crenças negativas que você vem tendo, você tenha as crenças positivas. Eu finalizo aqui, deixo um abraço com você e te digo, olha, se você não consegue só, busca então ajuda de um profissional para que você possa viver bem e você possa viver plenamente. Um grande abraço.